Começa agora o programa que vem impactar a família brasileira. Produzido pela Igreja Vale da Bênção. Consolidação de vidas. Ressurreição de sonhos. O milagre da superação. E uma palavra desatadora com o Bispo Ari Dallas. Programa Encontro Profético. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu amor de Deus. Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Obrigada. Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional. Só pode ser o teu amor, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti, Deus. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador. Só o amor de Deus. Amor que eu desconheço, pagou um alto preço por nos amar. Incomparável é, inexplicável é o seu amor. Nunca vi. Conheça porque a Igreja Vale da Bênção é uma igreja onde famílias são impactadas e restauradas. O porquê de muitas pessoas que antes viviam em cadeias espirituais, hoje declaram que vivem uma liberdade espiritual em Cristo. Veja agora alguns depoimentos na Tenda do Testemunho. Lázaro trabalhou comigo um tempo na Sansuí. Hoje tem 40 anos e Deus me usou muito para ele ontem. E eu o convidei para vir esse culto porque eu perdi o horário, perdi os meus compromissos, investindo num tempo muito prazeroso em ter reencontrado ele ali. Ele foi uma das pessoas que leu o testemunho de Ícaro no dia 31 que eu contei aqui, que ele deu por escrito.
E Deus falou muito ao coração dele. Lázaro, com 27 anos, viveu uma vida extremamente normal como a sua. Depois de 27 anos, descobriu que era portador de hidrocefalia. Para quem conhece essa enfermidade, é impossível alguém com 27 anos viver com hidrocefalia. Mas se fosse apenas a tempestade de desertos que ele teria que atravessar, ele já era um vencedor. Existem muitas outras que ele vai vir contar o testemunho aqui nessa igreja. Mas só para você ter ideia, o cérebro dele é preso por uma tela. Ele é uma das únicas pessoas registradas no planeta que teve o que ele teve e continua vivo. Enquanto nós nos falávamos ontem ali no Boulevard, meus olhos se enchiam de lágrimas, meu corpo arrepiava e ele também chorava. Foi um encontro com Deus que nós vivemos. E ali ele olhou para mim e disse: eu convidei para ele vir para a igreja. E eu disse para ele: você já pensou? Você pegar aquele microfone e dizer para aquela igreja o que você tem? Porque para você ter ideia, o que ele tem aqui na medula, seria impossível ele se levantar dessa cadeira. Ele era alguém para estar numa maca vegetando. Se vivo tivesse comendo por sonda, se alimentando por sonda. E eu disse para ele que grande é o projeto, porque ele fez 40 anos. E já diz o ditado que a vida começa depois dos 40. Biblicamente é o ciclo mais profético para Deus começar um segundo e maior estágio. São os 40. 40 anos deserto, Israel atingiu a promessa. 40 dias Elias venceu a promessa. 40 dias Jesus começou o seu ministério. 40 dias Moisés recebeu as tábuas. 40 dias Lázaro está ouvindo a voz de Jesus dizendo: sai! Que eu comece uma grande obra hoje na sua vida. Não espere chegar em um nível como o de Lázaro para deixar como Laodiceia o coração se quebrantar, para Jesus entrar e dizer: eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Por que você não desiste de mim, Deus? Se eu ainda tenho um monte de mazela, ainda tenho um monte de problema, um monte de defeito. Quando eu resolver arrumar minha casa, eu abro a porta e o Senhor entra. Não. Eu finalizo dizendo isso aqui. Faça como Maria e como Marta. Jesus abriu, entrou na casa delas. Estava tudo desorganizado. Marta começou a arrumar a casa toda e ficou brava. E Jesus chamou ela e disse: não, Marta, para. Pega a melhor parte. Senta aqui e recebe a melhor porção, que depois eu te ajudo a arrumar a casa. Você nunca vai conseguir arrumar a casa sem Jesus. Ou você abre, quebranta o coração e ele entra. Ele vai fazer morada, vai arrumar a mesa, vai botar um banquete e ainda vai cear com você. Ouça agora uma palavra amiga. Apocalipse 3:20 está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bote a mão no coração, diga: Senhor Jesus, eu quero que a sua palavra seja uma profecia e uma revelação para a minha vida. Diga amém. O Evangelho é a proposta de Deus para uma vida aqui na terra. A Bíblia é a revelação de Deus para que nós aprendêssemos a ter uma vida com os pés plantados aqui na terra e com a mente também voltada para os céus. Deus, desde o princípio, se revelou a nós. A palavra vai dizer, primeiro por Moisés, através das tábuas da lei, através das leis mosaicas.
Depois ele se revelou através dos profetas. E por último, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e nos entregou a revelação neotestamentária. As páginas do Novo Testamento representam a revelação de Deus, para que nós possamos ter uma vida plantada nessa terra abençoada, antes de chegarmos lá. Porque um dia eu vou estar lá, você também e toda a nossa casa. Quem crê, diga amém. Mas a Bíblia traz para nós uma revelação, Ramon, muito forte e poderosa, que ela é o projeto de Deus aqui na terra. Ela serve para nos redarguir, nos corrigir, nos exortar, nos ensinar, nos consolar e nos induzir a andar em um caminho nessa terra onde o projeto de Deus seja realizado. Não sei se você sabe, mas biblicamente você é o projeto de Deus. Você não é uma obra de uma reação através de um laboratório entre biólogos que uniu ali o sêmen com o espermatozoide e formou alguma coisa e gerou você. Você é um projeto do céu. Você é um projeto de Deus. Quando tudo isso aconteceu, ou antes disso, Deus olhou para você e disse: você vai existir. Isso é tão forte, Iraildo, que no Salmo de número 139, Davi disse: antes que eu fosse uma massa informe no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. Ele vai dizer a Jeremias a mesma coisa: eu já tinha lhe dado até por profeta às nações, antes que no ventre da tua mãe você saísse. Então, se você esqueceu o que eu vou falar aqui nessa noite, sai daqui esquecendo o que o diabo te disse, o que as pessoas te disseram, anda te dizendo, e entenda que você é um projeto de Deus. Diga para 3 pessoas: você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus aqui na terra. Quem crê nisso? Levanta a mão direita e diga: eu sou um projeto de Deus aqui na terra. E os projetos de Deus, a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 42, que eles não podem ser frustrados. Eu quero te dizer, independente do que você viveu até aqui, o mais importante é o que vai acontecer daqui para frente enquanto você vai viver. Toda frustração será trocada por um manto de vitória, e Yeshua será glorificado sobre a sua casa. E ainda aquilo que na sua casa você acha que não tem mais jeito, que é impossível, eu quero te dizer que Deus vai tornar possível aquilo que talvez nem você acredite mais que é possível. Quem crê, faça alguma coisa e reaja em nome de Jesus. Aleluia! Diga: eu sou o projeto de Deus aqui na terra. Vamos fazer um ato profético para isso fixar na sua mente. Diga assim, ó: eu sou, aponte, um projeto de Deus. Faz assim, ó, nessa terra. Projeto de Deus não pode ser frustrado. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Pode tocar fogo no caixão, pode lançar coroa de flores fora, pode rasgar aquilo que foi sentença maligna contra a sua vida, porque se Deus se tem como projeto, o diabo não vai rasgar o projeto de Deus. Eu quero te falar que esse ano será o melhor ano ainda do projeto de Deus. Quem aqui é projeto de Deus? Por favor, já está entendendo? Diga amém e dá um aplauso para o Senhor, meu irmão. Diga aleluia. Então Deus chama o projeto dele à existência. Antes de passar pelo laboratório, seja o seu pai, sua mãe, ou seja, um de inseminação artificial, antes que isso aconteça, Deus já chama o projeto. Independente de onde você nasceu, de como você nasceu, se você teve pai, se você não teve mãe, se você foi achado no lixo, se você mora no lixo, se você mora na rua, se você não tem, Deus tem um projeto
na sua vida. Agora, a Bíblia é a revelação de Deus para que esse projeto aqui na terra seja eficaz, que esse projeto funcione. E o mais interessante de tudo isso é que existe pessoas como, de tantos exemplos eu dou, Sansão, que foi alguém que Deus chamou no ventre de uma mulher estéril e disse: eu vou gerar você. Nessa terra você vai ser o meu projeto. Eu te gerei, te consagrei e te darei por vitorioso, te darei por líder, te darei por juiz a esta nação. E por causa do projeto na vida dele, centenas, milhares e até mais de 1 milhão de pessoas foram abençoadas através da vida dele. Mas no auge da sua trajetória, no auge da sua vitória, no auge da sua conquista, Sansão cometeu alguns deslizes. Sansão resolveu viver a vida que ele achava que ele deveria viver, sabendo que ele era um projeto. Se você não acompanhar os detalhes, você não vai captar. Aquele projeto de Deus chamado Sansão resolveu viver a vida que ele achava que ele deveria viver, e não a vida que o Senhor havia determinado na Bíblia para que ele vivesse. De maneira que ele se enrola, fere a aliança com Deus, conhece uma mulher, faz uma aliança errada, e por causa disso revela os seus segredos, o seu pacto com o Senhor. Você conhece a história, Dalila lhe corta os cabelos e acontece uma grande batalha. Os filisteus vão atacar o arraial e Sansão sai correndo e diz: mais uma vez, eu que sou projeto de Deus, eu que tenho um Espírito do Senhor, eu que tenho uma revelação do céu sobre a minha vida, irei aos filisteus e os vencerei. E quando Sansão, que é um projeto, está na trajetória caminhando em direção aos filisteus, a Bíblia registra uma das frases mais tristes que eu conheço nas páginas veterotestamentárias. E não sabia Sansão que o Espírito de Deus não estava mais nele. Aquele projeto de Deus estava sem o Espírito do Senhor, e você conhece a história. Por causa disso ele foi preso, ele foi humilhado, ele teve os seus olhos vazados, virou um escravo, perdeu a Deus, e o final da sua vida foi uma vida vivendo uma escravidão nas mãos dos filisteus, ainda que no seu último dia ele teve uma vitória, matou muitas pessoas, mas é uma vitória que eu não desejo nunca na minha vida. Ele teve uma vitória como a vitória do ladrão da cruz, que na hora da morte: Senhor, traz sobre mim o teu Espírito, entra em mim, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Essa foi a vitória de Sansão. Sansão morreu para ser salvo, o ladrão da cruz morreu para ser salvo. O que tem a ver essa história de Sansão? É que Sansão, esse projeto de Deus, chamado desde o ventre materno, onde a sua mãe era estéril, Deus traçou uma carreira, Deus traçou uma caminhada, como Deus traçou sobre a minha vida, sobre a sua vida, para esse ano, uma trajetória. Mas Sansão não valorizou algumas coisas, e o Espírito de Deus, não há vitória sem o Espírito de Deus, não há vitória sem o próprio Deus. Mas tem pessoas que eu conheço que não têm Deus e estão vivendo vitórias. Talvez a vitória na sua perspectiva esteja errada, porque nenhuma vitória consegue ser consolidada até o final da vida sem Deus. E o mais profundo nisso é que nós vamos ver pessoas como, por exemplo, Sansão, se sujeitando a viver uma vida da maneira que acha que deve viver e desprezando o padrão de vida que Deus escolheu para que ela vivesse. E por causa disso, de maneira sutil, de maneira sensível, como um pai que vai trabalhar de manhã cedo e não quer despertar a esposa do sono ou os filhos do sono, sai ali em busca
na direção do seu trabalho, fecha a porta com carinho e vai embora, e ninguém percebe que ele saiu de casa. Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor não estava mais com ele, não estava mais na casa dele. E o que me chama a atenção é que tem pessoas que também são assim. Fazem o que dão na telha, fazem o que acham que estão certo, não o que a Bíblia diz que deve ser feita, anda segundo os seus próprios preceitos e não percebe que de maneira sutil, como um pai de família, o Espírito de Deus, a presença de Jesus, vai se afastando dela, e quando ela mais precisar dessa presença, é possível que ela não encontre mais. Mas levanta a sua mão para eu te dar uma palavra. Você é projeto de Deus. Todo projeto de Deus, Jesus não estará do lado de fora, estará do lado de dentro. Quem crê e quem recebe diz amém. Dá um aplauso aí para você acordar nessa noite. Mas nós lemos um texto muito conhecido e que eu particularmente já ministrei muitas vezes numa outra perspectiva, e que agora à tarde o Senhor me deu uma nova revelação. O texto é direcionado à igreja de Laodiceia. Laodiceia é a 7ª igreja registrada na Bíblia, sobretudo na carta do Apocalipse. A Bíblia vai dizer que essa igreja de Deus, essa igreja que é um projeto de Deus, foi Ele que fundou essa igreja. A Bíblia diz em Mateus 16, quando Ele chama os 12, e o líder entre eles, Pedro, e diz: Pedro, tu és Pedro, tu és Petro, tu és pequena partícula da rocha que sou eu, e sobre vocês eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Ele está dizendo: a igreja é minha. E é interessante que essa igreja de Laodiceia, mesmo sendo projeto de Deus, essa igreja tem uma coisa que me chama a atenção. O Deus dessa igreja, Jesus, o dono do projeto, estava do lado de fora, e ele usa um verbo muito conhecido na nossa gramática, um verbo que diariamente nós usamos. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o verbo é entrar, o verbo é. Ele diz: se alguém abrir a porta, ouvindo a minha voz, eu entrarei em sua casa, e contigo cearei, e você ou ele comigo. A igreja que Jesus é o dono, a igreja que Jesus é o projetista, a igreja que o Senhor edificou, que lavou, que comprou em seu próprio sangue, é uma igreja que agora expulsou a sua presença, de maneira que ele está do lado de fora, a porta fechada, e ele batendo, dizendo com insistência: eu estou na porta, batendo. Se alguém aí dentro está ouvindo a minha voz, abre a porta que eu quero entrar. Jesus é insistente quando o quesito é o projeto de Deus na terra. Quem é o projeto de Deus nessa terra? Diga: eu. Ele é um Deus insistente, é um Deus que não desiste, não retrocede. Ele não para muito para um religioso, ele não para muito para um fariseu, mas quando o quesito é o projeto de Deus nessa terra, quem é ele? Ele tem paciência, e chega a ser até inconveniente, é um termo meu, insistindo para querer entrar. A igreja não é o prédio, a igreja não são as portas, a igreja não é este som. Tudo isso aqui faz parte da casa do meu Pai, da casa de oração. Mas o apóstolo Paulo diz em Coríntios: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Troca a palavra santuário por igreja. Não sabeis vós que sois igreja de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, como está escrita a palavra. Diga para o teu irmão aí, aperta o cinto, meu irmão, e aguenta o tranco aí. Tem uma curiosidade bíblica. A curiosidade bíblica é que quando nós vamos olhar para os relatos da carta às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos ver que a primeira igreja é a igreja de Éfeso, que a segunda igreja é a igreja de Esmirna, nós vamos ver a terceira igreja de Pérgamo, a quarta de Tiatira, a quinta de Sardes, a sexta de Filadélfia e a sétima é Laodiceia. O mais profundo disso, que teólogos cristãos, porque nem todo teólogo é cristão, teólogos cristãos pensantes, chegaram agora a uma conclusão de que essas 7 igrejas registradas no Apocalipse têm uma relação direta, espiritual e profética com a igreja, desde o primeiro ano da era cristã até os dias de hoje. De maneira que o primeiro ano e os demais representaram a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja, a quinta igreja, a sexta igreja. E hoje nós somos a geração da igreja representada na Bíblia por Laodiceia. Diga misericórdia. Muito forte. A igreja de Laodiceia é a igreja da nossa geração. Não é fácil pregar sobre isso, mas é pertinente, é necessário, é mistério. E essa igreja de Laodiceia, a igreja da nossa realidade, ela tem uma característica diferente das outras, porque na primeira igreja, a igreja de Éfeso, a Bíblia diz que Jesus estava dentro. A segunda igreja, Jesus estava dentro. A terceira igreja, Jesus estava dentro com os problemas que tinha. A quarta igreja, Jesus estava dentro com os problemas que tinha. A quinta igreja, Jesus estava dentro com os problemas que tinham. A sexta igreja, Jesus estava dentro. Ainda disse: eu estou vendo vocês sem força. Vai vir uma tribulação sobre vocês. Mas Jesus estava dentro. Mas a sétima igreja, Jesus está do lado de fora. A sétima igreja era a igreja que mais tinha problema e era a igreja que expulsou Jesus de dentro dela. A igreja botou Jesus para fora. Não foi abrindo a porta como está ali, dizendo: Jesus, sai desse altar e não volte mais. Da mesma maneira que Sansão, projeto de Deus, não percebeu que o Espírito do Senhor já não estava mais nele, a igreja de Laodiceia não percebeu que o Espírito de Jesus também já não estava mais dentro dela. Por quê? Por quê, meu bispo? Por causa de algumas características, por causa de alguns comportamentos, e eu abro aspas, maus, fecho aspas, que essa igreja estava desenvolvendo sem perceber. Primeira coisa que a igreja de Laodiceia estava sendo para expulsar Jesus, era uma igreja indefinida. 1, 2, 3 e indefinida. Mais uma vez, 1, 2, 3 e indefinida. Jesus diz na carta: vocês não são quentes, vocês também não são frios. E porque não são quentes, não são frios, vocês são mornos. E o morno eu vou vomitar da minha boca. Jesus está dizendo: um dia vocês dizem que têm fé, no outro dia vocês vivem como ateu. Jesus está dizendo: um dia vocês se assentam na mesa para tomar a ceia, no final de semana você se assenta na porta de um bar para tomar cachaça. Jesus está dizendo: um dia vocês estão no culto me adorando, no outro dia você está do lado de fora amaldiçoando o seu irmão que estava com você no culto.
Jesus está dizendo: eu estou do lado de fora querendo entrar, porque o comportamento de vocês me expulsou do vosso meio. Vocês são indefinidos e eu não posso entrar. Estou querendo, ouça a minha voz, mas eu não consigo porque ninguém abre a porta, porque vocês são indefinidos. Segunda característica dessa igreja que expulsou Jesus foi uma igreja que confiava no seu próprio poder. Jesus diz na carta: vocês estão dizendo que não faltam nada, que estão abastados, que tem poder, que tem glória, mas quando eu olho do lado de fora para vocês, eu enxergo que vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis. Do lado de fora ele está falando, porque dentro ninguém ouvia. A terceira característica dessa igreja que expulsou Jesus, a Laodiceia, era uma igreja que não gostava de ser corrigida. Jesus disse assim: eu sou zeloso, de maneira que eu preciso repreender e corrigir vocês. E aí a igreja de Laodiceia, a igreja da nossa geração, é a igreja que só tem que ouvir sim. Você gostou desse vídeo? Então dá um like, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de clicar e ativar as notificações. Deus abençoe, graça e paz. Programa Encontro Profético. Uma produção Vale da Bênção.